Oi gente, bem-vindo à nossa primeira aula de teoria musical. E a gente vai começar a aula de hoje com uma questão muito simples. Preciso estudar teoria? É importante estudar teoria? E a resposta de maneira muito objetiva é: claro, precisa, né? Você pode começar a comparar todas as áreas, então você vai confiar nas pessoas que sabem sobre o que elas estão falando, sobre o que elas estão trabalhando. Então, independente de ser música, de ser arte, qualquer outro assunto, a teoria musical ela é um assunto um pouco, em algumas vezes ele é um pouco assim difícil de ser trabalhado, porque o aluno que vem já que tem uma bagagem musical, que tem uma experiência musical, que tem um ouvido um pouco mais desenvolvido, um pouco mais talentoso talvez do que outros, ele vai querer se certificar, ele vai querer se garantir estritamente na sua percepção musical, no seu ouvido. Então ele vai entender na mente dele que o ouvido vai resolver todas as questões que ele precisa. E bom, existem outras maneiras de se resolver as questões. Existem maneiras mais rápidas de resolver questões e existem condições que o ouvido não vai responder. A teoria musical ela vai te dar o alicerce para você fazer o seu trabalho na área musical, para você desenvolver. Imagina de uma maneira prática a importância da teoria musical se você é um corista, por exemplo. E aí você vai cantar em um coro, né? Você foi convidado para cantar em um coro, você vai no ensaio, o maestro, o regente ou o preparador vocal te dá aquela partitura, você olha e você sabe o que você tem que fazer. Você vê aquela partitura, você fala, já sei o que eu tenho que cantar, já sei aqui como vai ser a música, já entendi qual vai ser o processo, né? Agora vamos trabalhar a interpretação, vamos trabalhar outras questões. E agora se imagine você olhando aquela partitura e você tendo que falar para o mestre que você não faz ideia do que aquilo está dizendo. Falou, olha, eu não sei nem qual é a minha letra aqui dessas que estão escritas aqui, eu não sei nem qual é a minha voz, né? Não sei para onde vai, se vai voltar, se não vai, quantos compassos tem que pular. Acaba complicando um pouquinho a sua experiência musical, a sua carreira musical, como aluno também, né? A teoria musical ela vai te dizer e te explicar acerca de tudo relacionado à música. Então ela é todas as ferramentas que você tem ao seu alcance para poder desenvolver essa área musical e explicar essa área musical. Tudo que, como eu falei anteriormente, tudo que rege as leis musicais. Então durante alguns anos esse estudo teórico ele era reservado a pessoas que tinham uma colocação financeira e mais do que financeira, socialmente, de uma condição social muito grande. Então, durante alguns anos, você olha para a igreja romana, por exemplo, e você vê Guido d'Arezzo, o Papa Gregório, como pessoas fundamentais para a grafia ou teoria, porque eles estudavam e eles desenvolviam novas formas de grafia musical. Ela te dá o alicerce e as opções de caminho que você tem para seguir dentro da área musical. Então, vamos supor, eu tenho esse caminho, eu tenho esse caminho da direita e esse caminho da esquerda. Então um músico que não sabe teoria, ele vai ter que pegar o da esquerda, aí ele, não é isso. Ele vai pegar o do meio, não é isso. Ele vai pegar o da direita, é isso. Então olha quantos processos ele teve que passar até chegar no resultado que ele queria chegar. Então o aluno que tem teoria musical, ou um musicista que tem teoria, ele já sabe, esse caminho aqui da esquerda não vai me levar para onde eu quero. Esse caminho do meio, ele é até legal, mas ele também, talvez em outro momento ele seja útil. Esse da direita vai me levar exatamente onde eu quero. Então na sua primeira tentativa, ele já chega no resultado que ele procura. A teoria musical, ela não é a garantia do seu sucesso musical. Você não vai obter sucesso musical apenas porque você conhece teoria, mas ela vai ser um adendo à sua carreira muito importante. Você sendo um músico de estúdio que precisa chegar e tocar a partitura que está escrita meio rápido, você sendo um cantor que precisa ler a partitura, que precisa estudar a partitura sozinho,
Você não vai precisar trabalhar com kit de ensaio, porque você sabe no piano, você sabe fazer no piano as vozes, você sabe solfejar. Isso é muito importante. E outra questão muito importante é que você tem no básico da teoria musical, você consegue seguir o seu desenvolvimento sem mesmo a tutela de um professor. Então vamos supor a seguinte ideia, a seguinte situação. Eu tenho um aluno de violão que eu ensino para ele não só a fazer os acordes, mas a formar o acorde. Eu dou aula para ele de formação de acordes. Então vai chegar um determinado momento que, a partir que ele entender como se forma um acorde, ele aprendeu como se forma a tônica, terça, quinta, sétima, ele aprendeu os intervalos, né? Décima terceira, nona, ele aprendeu o desenho da escala no violão dele, ele aprendeu as cordas do violão, ele passou por todo esse processo de teoria. A partir do momento que ele entendeu isso e ele encontrar uma cifra na frente dele, ele vai ser capaz de ele mesmo formar os seus acordes. Ele não vai precisar ir atrás na internet de alguma folha mostrando como que é o desenho daquele acorde, ou perguntar para o professor dele como é que faz. Ele mesmo vai ser capaz de fazer isso. E nós, como alunos de música, estudantes de música, também somos capazes de fazer isso a partir de determinado momento, estudando teoria musical. E isso é muito legal. Fora isso, toda profissão exige um profissional que saiba oferecer a qualidade, que saiba oferecer opções aos seus clientes, né? Então você vai se tornar um professor de música, por exemplo, você não vai ter sempre a possibilidade de ensinar da maneira que você aprendeu, porque nem todo mundo aprende da mesma forma e nem todo mundo tem o mesmo ouvido que você tem. Além de tudo, você tem abordagens da música como cálculos matemáticos. Então, todo mundo acha que música é só humana a partir do momento que estuda. Quando vai estudar teoria, vê que música é exata, né? Você tem cálculos matemáticos para chegar. Você tem o aprendizado das culturas de outros países no seu desenvolvimento. Então, você tem escalas de outros países, a forma de composição de outros países. Então, você tem o respeito das músicas étnicas, você tem culturas, questões de sociabilidade que são promovidas quando se toca no grupo, quando se toca em banda, quando se canta em um coro. Você tem o trabalho com as crianças que estão em desenvolvimento psicomotor, né? E elas vão se habituando ao mundo em que elas vivem, o nosso mundo. E aí estudar música se torna uma coisa quase que essencial para a vida. Nietzsche dizia que a vida sem música é um erro, né? Então essa é a importância de você participar desse curso de teoria musical. A partir das próximas aulas, o nosso conteúdo programático, você tem no meu site, que vai aparecer aí em algum lugar, você tem a apostila que eu escrevi para esse curso, então você pode fazer o download, você pode usar, você pode fazer os exercícios que estão lá, que é uma mistura de várias apostilas. Não venda, use apenas para o seu desenvolvimento pessoal. Na próxima aula, a gente vai ver que existem muitas vertentes e muitas definições de música. Não existe só uma definição, mas pensa na definição que a gente vai trabalhar mais a fundo, que é a arte de combinar sons e silêncio, por exemplo. Se a música é a arte de combinar sons e silêncio, o que é som? O que é silêncio? O que é arte? Então, em um primeiro momento, a gente vai falar sobre as generalidades a partir da próxima aula. Então, a gente vai trabalhar com definições, os elementos constitutivos, som, silêncio. Em um determinado momento, nós vamos falar sobre a altura das notas, né? Em determinado momento, então tudo que isso implica, desde intervalos, né? Depois a gente vai falar sobre a duração das notas, então que altas, síncopas, por aí vai. Depois nós vamos falar sobre a altura das notas, e aí a gente vai encerrar esse primeiro momento do nosso curso de Teoria e Percepção Musical 1. Então aguardo vocês no próximo vídeo, espero que vocês gostem. Vocês sabem como funciona essa coisa de vídeo, dê uns o like de vocês, e a gente vai conseguindo com o tempo produzir um material ainda melhor para o desenvolvimento musical de cada um de nós. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!